bem-vindos a mais um vídeo da Dita Obra e hoje vamos tratar de um assunto bem polêmico. Com o que eu vou gastar na hora de construir? Um dos assuntos mais falados entre os clientes e preocupantes também é quanto custa a construção. Mas fiquem tranquilos, hoje nós vamos ajudar vocês a saberem quanto vocês vão gastar na hora de construir. Quais os fatores impactam no custo? Então vem com a gente que a gente vai ensinar vocês a fazer uma estimativa de quanto vocês vão gastar na hora de construir. É isso aí. E na hora de construir as pessoas acham que o valor da obra é o valor do metro quadrado construído. E aí tem mais alguns fatores até que a gente já escreveu aqui para vocês. Então o primeiro deles é o projeto, né? Exatamente. Uma das coisas que as pessoas talvez não acham que seja um gasto na hora de construir é o projeto, mas ele tem que ser feito. E bem feito. E bem feito, por sinal que ele vai te ajudar no decorrer de toda a obra. Exato. Então é um dos custos aí que você vai ter. O segundo ponto é a construção em si, que é o valor do metro quadrado construído da obra, né? Que é material, mão de obra. Já tem um uso, né? Está dentro do... O terceiro ponto seria condições particulares. O que seriam essas condições particulares, né? Seria um caso você tem que fazer um muro, um aterro, seu próprio terreno, se ele é favorável para você estar construindo aí sem gastar mais. Seria algum ponto particular da tua construção. Foge aí de um padrão, vamos dizer, né? Que foge do que você está esperando gastar. Mais comum seria na parte de terreno mesmo, essa parte das condições do terreno influenciarem aí para você ter um custo a mais para deixar ele pronto para receber a obra, tá? E o quarto ponto seria o imposto, né? Os impostos. Os impostos aí que o pessoal não espera, tem que pagar, mas chega no final da obra lá, eles estão lá, você vai ter que acertar, não tem jeito. Eles ficam meio obscuros, assim, porque é algo que ninguém conta, né? Não é comentado, o seu profissional não vai comentar, você vai ter um imposto tal para pagar ali no final da sua construção. Exato. Então a gente vai abordar todos esses fatores para chegar no valor final de uma estimativa de custo de obra, tá? Então a gente vai abordar de um por um deles. O primeiro que a gente vai abordar é a parte da construção em si, que é esse valor por metro quadrado de obra construída. Então as pessoas têm costume de ligar no consultor e dizer assim: quanto que vocês cobram o valor do metro quadrado, né? Então esse valor ele não é um valor fixo, ele vai aí variar com algumas condicionantes. São as condições do terreno. Que a gente citou aqui também fazem parte dessas condições ali. Exatamente. Mas o valor de metro quadrado de obra, obviamente, vai variar de acordo com as condições do terreno também. Uma outra condicionante é a tipologia de obra. Se é uma casa baixa, se é um sobrado, isso também influencia muito no custo final da obra. Uma outra condicionante é a metragem total da obra. Obviamente, né? Obviamente. Quanto maior a metragem da casa, vai custar mais caro. A obra vai custar mais, né? E uma outra condicionante muito importante são os acabamentos. Os acabamentos aí, hoje você acha um acabamento desde o valor mais baixo até o valor mais alto. Então isso influencia bastante na hora de tomar decisão ali, influencia no valor final. Sem falar que é uma das etapas que mais custam, né, na construção. Exatamente. As duas etapas que mais custam na construção é a questão de estrutura, né, fundação e a parte de acabamento. Então isso vai variar absurdamente. Então esses são os fatores aí que vai variar o valor do metro quadrado construído. Mas, como a nossa ideia aqui é fornecer para vocês um parâmetro para que vocês consigam fazer uma estimativa de custo, né, partir e ter um norte aí de como seria esse custo, a gente vai trabalhar com a tabela do CUB. Né? O que seria o CUB? CUB é o custo unitário básico. Ele se baseia numa tabela aí pesquisada sobre os padrões de obra, a metragem quadrada. Ele é um indicador de custo da construção civil, né? Exatamente. Junto com o CUB tem outras tabelas como o SINAP, Sinduscon, TCPO. Até o CUB ele trabalha com a Sinduscon também. Então a gente vai usar esse site aí, esses parâmetros, que é um parâmetro nacional, né? Inclusive alguns cálculos de impostos, de financiamento, eles se baseiam nessa tabela do CUB para esses parâmetros e valores. Então a gente vai compartilhar a tela do computador aqui com vocês e explicar para vocês como que vocês encontram esse valor por metro quadrado de obra. Então vamos lá. A gente vai abrir nosso navegador aqui, pode ser no buscador mesmo aqui, digita CUB. A gente vai procurar esse site aqui, ó, cub.org.br. Vamos estar acessando ele.
Aqui em cima ele tem uma série de abas aqui para a gente estar navegando no site do CUB. A gente vai estar indo na terceira opção aqui, CUB por metro quadrado estadual. Aqui tem uma sériezinha de informações que a gente vai passar para eles aqui, fornecendo a tabela do nosso estado. A gente vem aqui a parte do estado, a gente vai usar Paraná, mas vocês usem o estado que vocês estiverem usando para construir. Aqui na opção embaixo aqui ele dá mais regiões dentro do Paraná, você pode escolher aqui a mais próxima que você vai usar. Aqui você pode deixar em tabela do CUB por metro quadrado e valores em reais por metro quadrado, o ano 2022. O mês aqui a gente vai estar pegando não o último mês, porque às vezes eles não atualizam e a tabela pode ser que não gere o relatório. Então a gente está pegando aí outubro para ter uma base. A questão de sem desoneração de mão de obra e com desoneração. Aqui se refere à questão dos impostos sobre o INSS que vão estar inclusos ou não nos valores da sua tabela. A sem desoneração que a gente vai estar usando aqui, os valores estão inclusos no valor final da tabela. Depois de preencher esses itens aqui, a gente vem aqui em gerar o relatório. Aí vocês vão abrir a tabela e pessoal vai ser como essa aqui que está aberta. Algumas informações aqui que o CUB dá para a gente. Eles fazem os cálculos de acordo com as normas técnicas e algumas outras informações importantes aqui referentes à consideração dos custos. Alguns itens eles não estão inclusos nesses valores finais da tabela. Alguns itens como fundações, aquecedores, ar-condicionado, referente a impostos, algumas taxas aí que vocês vão ter que estar pagando, prefeitura, cartório, até mesmo a questão dos projetos, pessoal. Os projetos também não estão inclusos nesse valor final aqui da tabela. Então, descendo aqui, a gente pode estar vendo que eles fornecem uns valores aqui para a gente de residenciais, comerciais. Dentro de cada padrão aqui, ele fornece um padrão baixo, normal e alto. O que isso aí significa? Conforme o nível de acabamento aí dos materiais que vocês vão estar escolhendo para a obra de vocês. Aqui tem uma série de siglas aqui que eu vou estar mostrando para vocês no site. Eu vou estar ensinando vocês a acessarem o que cada sigla significa aqui. Mas a gente vai estar usando o R1 aqui, que é residencial. Só deixa eu ensinar vocês aqui a acessarem lá no site rapidinho. Então vocês voltam aqui no site do CUB, vocês vão estar aqui projetos padrão. Aí aqui ele vai informar para vocês o que cada sigla significa aqui. Então a gente vai estar usando o R aqui, que seria uma residência unifamiliar. Então a gente vai voltar lá para a tabela. Aí vocês podem estar vendo aqui. No R, o nosso custo de um padrão baixo aí hoje vai estar 2.180. Um padrão normal, 2.690. E um alto padrão, 3.313. Então você pode ver que tem uma variaçãozinha considerável aí entre cada padrão. Lembrando que dentro desse valor aqui, pessoal, não estão inclusos questões como fundações, projetos, impostos e taxas, hein? Então, além desse valor aqui, você vai ter que fazer uma estimativa de quanto esses itens acima ali vão estar custando no final da sua obra. Beleza? Então, isso aí seria a tabela para vocês terem uma base aí, uma noção de como vocês podem começar a calcular a obra de vocês. Agora que você já conhece a tabela do CUB e já sabe quanto você vai gastar por metro quadrado, a gente vai estar abordando as outras particularidades. Então agora a gente vai falar sobre projetos, quanto você vai gastar nas condições particulares e impostos. Como a gente definiu qual seria o valor por metro quadrado da construção aqui no item 2, a gente vai usar esse valor que a gente descobriu como parâmetro para descobrir os outros valores. Exato. Então a questão de projeto, que tipo de projeto aí que está incluso? Nessa questão do projeto, a gente vai incluir os básicos. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico e hidráulico. Não fazem parte dessas condições de projeto, projetos de móveis, gesso, iluminação, entre outros. Então, a gente vai levar em consideração os projetos básicos, né? Para fazer realmente a estimativa de custo da construção. O nosso terceiro ponto aqui é as particularidades. As particularidades a gente já abordou elas um pouquinho antes ali, né? Principalmente questão de terreno, questão de fazer um muro. Já aconteceu comigo de ter clientes que eles tinham terreno, eles contrataram a construtora nós lá para executar a obra e na hora que foi mexido no terreno lá para fazer a terraplanagem, descobre-se que vai dar um muro de em torno de 1,5 metro do lado esquerdo. Por quê? Um negócio que você não estava esperando gastar ali. Eles olharam o terreno lá, não, o terreno tá aqui, é só mexer um pouquinho na terra e dá para começar. O terreno tá legal, mas... Era um terreno bom, né?
mas aquele muro não estava previsto no custo deles. Então, essas condições particulares entram aqui, tem que ter um valorzinho guardado aí para essas condições, né? E o nosso último imposto e menos falado. Menos falado aí, que pega muita gente de surpresa. Os impostos, né? Os impostos. Então, quais são os impostos? Começa lá no início, né, da obra. Lá no início da obra. Do projeto. Do projeto em si, você vai se deparar ali com as taxas da prefeitura. Cada prefeitura tem as suas taxas. A gente não tem como estimar exatamente para vocês ali, mas as taxas principais ali são os alvarás. Então, os impostos, né, como o Adriano estava falando, começa logo no início, no projeto. Para aprovar o projeto lá, você vai provavelmente pagar uma taxa na prefeitura e tal, alvará, né? Depois da obra, ainda vem algumas taxas de prefeitura, ok? Tem a BITS, né? Por exemplo, aqui na nossa região tem o ISSQN, que é o imposto da prefeitura. Dependendo da região, pode ser outro nome de imposto, ou pode não ter, né? A gente também tem a Receita, que é o INSS, né, da obra. Isso aí assusta. Então, o que a gente indica nessa parte de imposto? Aprovou um projeto, procura um contador, ele vai te orientar, porque esse cálculo aqui do INSS, ele é feito por um contador. Exatamente. Então, você busca ele lá no começo da obra, para ele fazer toda lá, e não vamos entrar muito em detalhes, porque também vai ficar muito confuso. Então, ele vai te orientar a você fazer certinho lá com nota de mão de obra, nota de materiais, e fazendo bem certinho, para quando você chegar no final da obra e for pagar o INSS da obra, você conseguir pagar o valor mais baixo de imposto, né? E além disso, temos a averbação. A averbação é feita em cartório, registro de imóveis. Cada cidade tem o seu, então a gente não tem como estimar um valor aproximado para vocês. De forma geral, tá? A gente fez uma estimativa aí, vamos usar como exemplo. Em cima das nossas obras, mais ou menos o que a gente gasta com isso aí. A gente estimou uma porcentagem que vocês consigam usar aí para tentar chegar o mais próximo possível. Então, primeiro a nossa base vai ser o valor do metro quadrado que a gente trouxe lá do CUB, e a gente vai usar aqui uma casa de 100 metros quadrados para fazer o exemplo. Quer fazer pra gente um exemplo? A gente pesquisou ali no CUB o valor por metro quadrado de obra construído dela, que é 2.180. 2.180. Então, levando em consideração lá o que a gente tirou do CUB, a nossa casa vai custar 218 mil. 218 mil. Então, 218 mil é só o valor por metro quadrado construído tirado da tabela do CUB, certo? Então, lembrando que lá, quando a gente mostrou para vocês a tabela do CUB, ele não incluía estruturas, né? Então, esse valor, agora, com base nisso, a gente vai abordar aí os nossos outros fatores, que é a questão de... Vamos começar, então, pela questão da estrutura? Pode ser, da estrutura. Então, a estrutura, né, somando aí a metragem quadrada do CUB, que não está considerando a estrutura ela vai variar muito. Então, todas aquelas condicionantes que a gente já falou, do terreno, da altura, né, da obra, quantas lajes e tal. Então, nós vamos considerar aqui 7%, tá? Então, vamos lá, 218 vezes em 7%, vamos arredondar para 15 mil, tá? 15 mil de estruturas, ok? Fora essa parte, a gente ainda vai ter a questão de projetos, vai variar de 1,5% a 3%, então, depende de cada região. Aqui vamos considerar então 2,5%, 218 mil, arredondando 5.500. 5.500 de projeto, ok? Nosso outro fator, Adversidades. então lá aquele muro que não previa e tudo mais, as nossas adversidades vamos contar o quê? Em torno de 7% de adversidades, que também, né, vai variar, mas sempre é bom ter essa reservinha aí, que também dá mesmo da estrutura, que seria os 15 mil, ok? Nosso último e não menos importante ponto é Impostos. os impostos, que
vão variar bastante também aí, dependendo de região para região, prefeitura que cobra, prefeitura que não cobra e tudo mais. Mas a gente vai trabalhar com... Vamos estimar uma média aí de 5%? 5%. Então, 5% de imposto. 10.900, vamos colocar 11 mil? 11 mil. 11 mil. Ok. Então, esses seriam os nossos custos a mais da construção ali. Fora os 218 mil. A metragem quadrada lá do CUB. Então, vamos somar os 11 mil mais... 15, mais 5,5, mais 15. 46 mil, vamos arredondar para 46 mil. Então, uma obra que era de 218 mil, ela vai para 264 mil. Olha essa diferença, gente. 46 mil e meio de diferença do valor inicial por metro quadrado de obra construída. Valor que, antes de você começar essa aula, você considerava somente os 218. Que é o valor que eu vou gastar lá na minha obra, 218 mil, né? Mas aí tem todos os fatores por trás disso e a gente fecha numa diferença bem considerável. Considerável. Você não está esperando aí se deparar com uma diferença dessa e o que você vai fazer se você não tem a sua reserva? E essa diferença, como vocês podem ver, a questão de projeto vem antes, o de impostos ali, a maioria depois, mas tem um pouquinho antes também, né? Essas adversidades ali você não sabe se vai ter, se não vai, né? Mexeu no terreno, às vezes apareceu, que nem o caso dos meus clientes lá. Então, vai aparecendo conforme vai decorrendo todo o processo de obra e acaba se tornando traumatizante para os clientes. Vamos fazer uma continha rápida aqui de quanto que fechou o metro quadrado desse projeto. Vamos lá então, 264 mil, 2.640. Então, uma casa que teria estimativa errada, né, somente 2.180, foi para 2.640 o valor do metro quadrado. Então, como a gente fez uma estimativa aí de porcentagem dos outros fatores, né, impactantes aí no valor total da obra, o que a gente indica para vocês? Que antes de iniciar, busque um profissional capacitado, converse com ele, veja, pesquise quanto que está o valor do projeto, pesquise na sua cidade quanto está o valor do metro quadrado construído mais ou menos, eles vão te dar uma estimativa que nem o CUB te dá essa estimativa, tá? Pesquise também na prefeitura qual que é o valor do imposto, converse com um contador para ver essa parte de INSS, de receita. Uma dica muito importante é, se vocês forem fazer através de uma construtora, perguntem para eles o que está incluso nesse valor que vocês vão estar pagando. Porque às vezes as pessoas ali não fazem e acabam passando uma etapa dessa aí e a construtora acaba aqui, isso aí a gente não combinou, a gente não tratou. E a própria construtora ela vai saber te explicar aí quais são os impostos, vai conseguir te dar uma orientada, né? Então por isso que a gente fala, busque auxílio de um profissional capacitado que vai te auxiliar aí a decidir. Dá para fazer com base nessas porcentagens que a gente passou aqui para vocês? Dá. Mas vocês têm que levar em consideração que de região para região, de cidade para cidade, vai variar muito a questão dos valores de impostos, de projeto. Então a gente fez uma estimativa aqui para vocês verem como vocês fariam essa estimativa, certo? Mas vocês podem fazer essa pesquisa na cidade de vocês, de ver quanto está custando o valor do metro quadrado de projeto, para vocês fazerem uma estimativa de quanto está custando um metro quadrado de obra construída, que é esse daqui. Não se confundam, nunca mais se confundam. Valor metro quadrado de obra construída não é o valor total, tá? Não caiam mais nessa pegadinha. Não caiam mais, tá? A nossa intenção aqui foi que vocês não tenham fuga de orçamento e que vocês consigam finalizar a obra, né? E espero que com esse exemplo aí vocês tenham sucesso na hora que vocês forem construir. Espero que vocês consigam aí fazer uma estimativa de custo da obra de vocês, para vocês se tranquilizarem, para vocês se prepararem melhor, né, antes de dar aquele pontapé e começar mesmo a parte da construção, de projetos e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Até a próxima.